Olá, meu nome é Gilberto de Castro Júnior, sou médico oncologista do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, orientador do programa de pós-graduação do Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio-Libanês. Gostaria hoje de agradecer à Onconews por essa possibilidade de apresentar a todos vocês os resultados de um pôster desenvolvido pelo querido amigo e aluno de pós-graduação, Dr. Saulo Brito Silva, que eu agradeço aqui a presença, e sobre o que esse pôster fala, então, né? Esse pôster ele foi aceito para apresentação no ESMO 2021, na sua versão virtual, né? E o título dele é Glycolytic Tumor Burden on Pretreatment 18-FDG PET-CT Correlates with Response and Survival in Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer Undergoing Immune Checkpoint Inhibitors. Esse programa, e vocês vão achar o resumo dele no livro de resumos, né, no Abstracts, ele justamente vai avaliar, né, a inter-relação entre duas marcas registradas do câncer, né, Saulo? A desregulação energética, que favorece a glicólise, e a resistência à evasão ao sistema imune. Hoje em dia, no câncer de pulmão de células não pequenas, nós sabemos o quão é importante o uso de imunoterapia, seja isolada, seja em associação com quimioterapia. A questão é que a gente toma essa decisão baseado em muito poucos biomarcadores. Na verdade, a gente vai considerar principalmente a expressão do PDL1, né? E alguns performance status, você vai checar contraindicações à imunoterapia, mas, modo geral, de primeira linha, os pacientes, a priori, eles têm que receber uma imunoterapia, um inibidor de PDL1, inibidor de PD1, né? Porque a gente sabe que isso tem impacto em sobrevida. Saulo, e daí eu vou passar a bola para você, então, e você vai explicar, então, o que você fez nesse trabalho e os principais resultados. Obrigado ao Onconews e ao professor Gilberto. Esse estudo traz parte dos resultados de uma pesquisa conduzida no Hospital Sírio-Libanês, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. E o objetivo é explorar o papel da glicólise tumoral como um possível biomarcador preditor da eficácia de inibidores de checkpoint imunológico no tratamento do câncer de pulmão de células não pequenas, baseado em condições pré-clínicas que apontam para que a hiperregulação glicolítica tumoral associa-se com mecanismos de evasão imune. Foram incluídos pacientes que tinham o diagnóstico confirmado de carcinoma pulmonar de células não pequenas e que tinham feito PET-scan em até 3 meses antes do início do tratamento de inibidores de checkpoint imunológico na forma de anti-PD1 ou anti-PDL1. Foram excluídos pacientes que tinham mutações ativadoras do EGFR ou translocações do ALK, para os quais foram feitos tratamentos com inibidores de tirosina quinase. Foram avaliados, então, as coletas clínicas e do PET-scan por avaliadores diferentes e independentes, e as variáveis do PET-scan analisadas foram SUV, Standardized Uptake Value, da glicólise tumoral, MTV, que é o volume metabólico tumoral, que compreende 41% do valor do SUV, e o TLG, que é uma mensuração da lesão glicolítica tumoral total,
Esses são parâmetros do PET scan bem estudados em tipos de tumores como linfomas e que se correlacionam prognosticamente e também preditivamente. Como resultados, nós avaliamos 98 pacientes, 80% dos quais tinham adenocarcinoma de pulmão, 50% deles submetidos, cerca de 50% deles submetidos a inibidor de checkpoint imunológico e imunoterapia e cerca de 50% combinados com quimioterapia. Nós notamos que os valores glicolíticos estavam aumentados em pacientes que não obtiveram resposta por RECIST após o tratamento com inibidor de checkpoint imunológico. E também avaliamos que, dentre os pacientes que obtiveram resposta completa, havia uma diferença estatisticamente significativa em relação a pacientes que tiveram ou doença estável ou progressão de doença. Saulo, você pode comentar qual que foi essa diferença que vocês observaram? Foi em qual desses marcadores? Qual desses marcadores no PET? Foi observado que em todos os marcadores, parâmetros do PET scan, seja SUV, MTV ou TLG, havia diferença significativamente estatística entre pacientes que responderam ou não responderam, assim como os que tiveram resposta completa comparado à doença estável ou progressão de doença. Uhum. Eu acho que isso é importante, né? Porque o que normalmente os nossos colegas da medicina nuclear acabam colocando nos seus laudos é o SUV, e foi bem interessante isso, né? Paciente que tinha SUV maior tinha uma chance menor de resposta, né? E também as outras medidas, né, dessa glicólise tumoral também foram correlacionadas. Isso foi o primeiro achado, tá? O que mais que vocês observaram? Por meio de curvas ROC, nós avaliamos a acurácia destes parâmetros glicolíticos do PET scan em predizer resposta a inibidores de checkpoint imunológico. E foram obtidas áreas sobre a curva em torno de 0,7 para os parâmetros, enquanto que para PDL1 nós obtivemos uma área sobre a curva de 0,5. Também por meio dessas curvas ROC, nós obtivemos os valores dos parâmetros do PET scan que tinham a maior sensibilidade e especificidade para determinar resposta a inibidores de checkpoint, sendo que utilizamos então estes valores para categorizar os pacientes em tendo um alto ou baixo valor glicolítico tumoral, sendo este o biomarcador então de escolha para avaliar a predição de benefício a inibidor de checkpoint imunológico. Então, acho que isso é a primeira mensagem que acho que é muito importante, né? Que a performance, então, dessas medidas de glicólise tumoral através do PET-CT 18-FDG, a performance dela em predizer resposta foi melhor nesse estudo retrospectivo do que o PDL1, que é um marcador que a gente usa na clínica. Nas avaliações de resposta, por meio dos gráficos em waterfall plot, nós vimos que a maioria dos pacientes categorizados com uma alta carga glicolítica progrediram, enquanto que os que tinham baixa captação glicolítica, independente do parâmetro avaliado, tinham mais resposta. E, notavelmente, aqueles que tinham baixa TLG quase sempre obtiveram resposta, com apenas um dos pacientes tendo progressão de doença. Nas curvas de Kaplan-Meier, para avaliar sobrevida livre de progressão de doença, obtivemos que, para o parâmetro MTV e o parâmetro TLG, pacientes que foram categorizados com baixa captação glicolítica obtiveram maior benefício, sugerindo que as respostas imunes são mais duradouras nesses pacientes e também sugerindo um
potencial de resistência imune nos pacientes que são categorizados com alta carga glicolítica. E em relação às curvas de sobrevida global, obtivemos que para todos os parâmetros do PET scan que foram analisados, houve maior benefício em sobrevida global para os pacientes que foram categorizados com baixa captação glicolítica, apontando então para que este biomarcador tem um potencial prognóstico substancial. Nós avaliamos também numa análise exploratória se havia correlação entre o volume tumoral da doença e os parâmetros glicolíticos do PET scan, uma tentativa de aproximar para o fato que a glicólise tumoral fosse, de fato, um fator mais relevante e não o volume total da doença. E nós não obtivemos nenhuma correlação. Então, Saulo, você pode resumir esses interessantes achados aí? Quais foram as principais conclusões e quais são as home messages que você deixaria aí para a nossa audiência? As conclusões foram que a glicólise tumoral, mensurada na forma de parâmetros quantitativos do PET scan, especificamente SUV, MTV e TLG, correlacionaram com resposta, sendo que pacientes que tinham menor carga glicolítica em PET scan realizado antes do tratamento com inibidores de checkpoint imunológico obtiveram maior chance de ter resposta, enquanto que os pacientes com alta carga glicolítica tiveram maior chance de progressão de doença, menor chance de resposta. Também, após uma categorização entre alta ou baixa carga glicolítica, nós obtivemos que tanto sobrevidas livres de progressão quanto sobrevidas globais foram maiores em pacientes com baixa captação glicolítica. Portanto, concluindo que este potencial biomarcador, glicólise tumoral, especificamente mensurado na forma de PET scan, pode contribuir para a seleção de pacientes que se beneficiam de inibidores de checkpoint imunológico em carcinoma pulmonar de células não pequenas. Perfeito. Então, Saulo, como que você acha que devem ser os próximos passos agora na investigação desses potenciais biomarcadores na prática clínica? Qual é a continuação desse trabalho? Acho que seria tentador dizer que partir para o próximo passo em uma investigação prospectiva, especificamente categorizando de início os pacientes com baixa ou alta carga glicolítica no PET scan e explorando, por exemplo, desfechos substitutos como taxa de resposta prospectivamente, seria muito interessante e nossa equipe tende a avaliar isso em breve. Existe, então, uma ressalva importante a ser falada, que categorizar, utilizar o cutoff, ter uma validação externa disso é desafiador, mas eu colocaria que a gente vive na prática clínica isso atualmente, por exemplo, com a avaliação do biomarcador disponível, que é o PDL1, na prática clínica nossa. Então, acredito que esse seja o nosso próximo passo. Tá. E você poderia especular um pouquinho, Saulo, sobre o que está acontecendo lá no microambiente tumoral, né? Você pertence a um grupo aí da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, que tem longa tradição em pesquisa sobre inflamação e, especificamente, né, como que você acha que deve ser essa conversa lá no microambiente tumoral? Como é que vocês estão discutindo esse fenômeno que você está vendo na clínica? Ele está refletindo o que lá no microambiente do tumor? O que a gente especula a esse respeito? De maneira simplificada, o que se especula é que uma maior ativação glicolítica do tumor ocasiona uma deprivação de nutrientes, especificamente glicose, e é sabido que as células T efetoras, que ultimamente são as
as alvo dos inibidores de checkpoint imunológico e as ocasionadoras da citotoxicidade tumoral, essas células dependem também de uma hiperativação glicolítica para conseguir executar suas atividades efetoras, como produção de interferon gama. Isso é já bem demonstrado em modelos pré-clínicos. Então, em resumo, a competição por nutrientes é uma especulação, a outra é o próprio aumento de moléculas que também inibem o sistema imune, como o ácido lático. É claro que é muito complexa essa avaliação, porque pode haver, por exemplo, outros mecanismos de hiperativação metabólica tumoral, como glutaminólise, mas isso é o que se especula. Tá ótimo, então. Saulo, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, vamos aguardar então o desenrolar. Eu agradeço também ao Onconews por essa possibilidade de divulgar essa pesquisa que pode ter impacto na prática clínica, ela é muito promissora. E, Saulo, a gente acho que tem que se colocar à disposição para as dúvidas, para as perguntas, você pode enviar para a gente ou pelas redes sociais, pela própria Onconews ou por algum e-mail nosso, tá? E convido vocês, então, a visitar, não é, o nosso pôster que está sendo apresentado em forma virtual da ESMO, e, novamente, agradeço muito, muito mesmo a atenção de todos. Até logo e continuem a acompanhar aí a cobertura do Onconews do ESMO 2021. Até logo. Muito obrigado.